E se o corpo espiritual fosse uma fotografia exata dos nossos pensamentos? E se o ódio, a culpa, pudessem literalmente deixar seu espírito, ou seu perispírito, né, na verdade, escuro e pastoso? Hoje, no Diálogos Médicos, nós vamos estudar o caso de um espírito doente, não uma doença comum, mas uma enfermidade criada pela própria mente, por uma situação muito específica que nós vamos conhecer. E vamos descobrir porque, segundo a espiritualidade, nós somos os verdadeiros herdeiros de nós mesmos. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos Médicos. Essa aqui é uma produção da Associação Médico Espírita de São Paulo. É um grande prazer estar aqui novamente. E hoje aqui comigo estão a doutora Silvia Bessácola e a doutora Emily. Tudo bem com vocês? O bom dia, boa tarde de vocês? Bom dia, tudo ótimo, muito prazer estar aqui. Para não perder o costume, bom dia, como vai sua tia? Como diria diretamente de Curitiba. Como diria o Carlão, ela vem a pé ou vem de trem? Os dois, né, gente? Brincadeira, uma alegria estar com vocês. E é isso aí, gente. A gente está dando continuidade aqui ao nosso estudo e agora a gente vai entrar no capítulo 12. O capítulo Lar da Bênção, a gente entendeu algo que eu achei muito interessante. Se você não ouviu, volta lá para ouvir, dá uma lida no livro, que é o amparo que as crianças têm no mundo espiritual. E agora vamos ao nosso capítulo 12, que tem como título Estudando Sempre. É interessante, e a gente fala do enredo desse livro, porque agora o foco muda completamente. Agora o foco não é mais o amparo às crianças no mundo espiritual, que nós entendemos lá a questão do Júlio, conhecemos Blandina. Agora a equipe vai analisar o caso de Leonardo. E quem é Leonardo? Leonardo é o avô desencarnado de Antonina, um espírito que sofre uma situação em que ele está preso a um passado delituoso, um passado de crime, né? E a primeira análise é um verdadeiro diagnóstico desse processo. A primeira análise é um verdadeiro diagnóstico do que acontece no corpo espiritual. E aí é um convite para que a gente possa cada vez mais se aprofundar nisso, que é exatamente aquilo que vai acontecer conosco, com cada um de nós, decorrente das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, enquanto encarnados, e como isso se repercute no mundo espiritual. E eu quero começar falando exatamente sobre essa situação. Silvia, o André Luiz descreve para a gente aqui essa situação do perispírito do Leonardo. Ele chama até mesmo, usa um termo lá que é interessante, eu até anotei aqui, o psicossoma de Leonardo, né? E ele descreve isso de uma forma muito forte. Ele diz que o corpo dele se mostrava escuro e pastoso. E o mentor Clarencio esclarece para a gente que aquilo era resultado direto dos pensamentos de ódio e aflição que ele nutria há décadas. Queria entender, Silvia, para a gente poder fazer um paralelo com a nossa vida hoje, né? Se a medicina hoje enxerga essa conexão tão direta com aquilo que a gente pensa e a gente sente e o impacto disso na nossa biologia e na nossa saúde física. Queria ouvir vocês duas, na verdade. Como que a gente pode fazer essa conexão trazendo para a nossa realidade e aquilo que a medicina já tem buscado compreender? Então, o perispírito, ele é falado muito, né, na obra de André Luiz, e a gente traz desde Kardec, né, ele denomina assim que o perispírito é um envoltório do espírito, né, como se fosse um elemento intermediário entre o espírito encarnado e o nosso corpo físico. A gente vê Paulo, eu trouxe aqui para vocês, quando ele, na primeira epístola dos Coríntios, que ele chama o perispírito de corpo espiritual. Jesus chamou o perispírito de veste nupcial.
André Luiz fala do psicossoma, por quê? É uma estrutura celular que a gente ainda não consegue acessar numa outra faixa vibratória. Como dizia a doutora, em outra tabela periódica, né? Que a gente ainda não consegue determinar, mas que ela existe. A gente tem estudos, né, também na comunidade científica, que, como o nosso Guimarães, foi um grande estudioso, né, e conhecido da doutora, que foi um engenheiro civil, que lidou muito com essas questões do perispírito, que chama o perispírito de modelo organizador biológico. A gente tem um outro grande estudioso, que é o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, um bioquímico, parapsicólogo, escritor e palestrante inglês, que ele fala da teoria da morfogênese, que ele acredita que existem esses campos morfogenéticos, geradores de forma, não físicos, como agentes do desenvolvimento da manutenção biológica. E hoje a gente fala muito da epigenética, né? Aonde a gente sabe que através dos nossos pensamentos que a gente consegue modificar as nossas próprias células. Em Evoluções dos Mundos, André Luiz ele fala o seguinte: excetuando-se as enfermidades decorrentes dos nossos excessos e condutas doentias de um modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram guardam no corpo perispiritual as suas causas mais profundas. Então a gente vê aqui, e a gente pode trazer um paralelo, né, com as nossas vidas anteriores, o quanto o nosso desregramento lesa o nosso perispírito. E isso fica onde? Numa parte do perispírito que chama corpo causal. E ali a gente tem todo o nosso passado, tudo aquilo que a gente fez, de positivo, de negativo, que a gente plasmou em pensamento. Então, o nosso Leonardo aqui, ele traz nesse perispírito denso toda a culpa que ele trouxe desse passado delituoso, onde ele assassinou os nossos teus. E ele vive nesse quadro de monodeísmo, vivenciando o tempo todo esse momento do assassinato, né, e sentindo, inclusive, a presença desse espírito do Estevão, que ele tivesse dele adensando o seu perispírito, como se ele tivesse até reencarnado, né? É tão espesso o perispírito dele, é tão doentio o perispírito, que é como se fosse uma matéria mesmo, só que numa outra condição vibratória. É muito interessante, eu quero aproveitar, Emily, para a gente poder discutir algo que é importante da gente considerar, e aí nós estamos vendo o caso desencarnado de Leonardo, né? Mas é exatamente, Emily, que é a ideia de que a gente adoece primeiro na mente. E um outro ponto interessante, né, é que a gente vê nesse capítulo a neta, a Antonina. Ela está presente nesse contexto, nesse estudo, mas Clarencio explica que ela não vai se lembrar de tudo nitidamente. Ele usa uma expressão que eu achei muito legal e trouxe aqui pra gente, que é uma penumbra interior, para que a alma dela não perca o interesse de lutar na vida terrena. Ele diz assim, né? Para que a alma dela não perca o interesse de lutar na terra. E aí, Emily, qual que é a importância, então, para a gente, já que o adoecimento, muitas vezes, como a Silvia colocou, é decorrente dessas atitudes, desses atos, e a gente vai somando isso ao longo das vidas, né? Qual a importância desse esquecimento do passado para o nosso equilíbrio psicológico e para o nosso progresso aqui nessa vida? Esse esquecimento, ele é primordial, né? E aí eu acho que é interessante, né? Ele coloca em algum momento aí que as vidas, elas são arquivadas, né? São cada uma um arquivo. Ele fala de algum jeito, em algum momento, que a gente vai desarquivando cada pastinha, né? Então, é muito importante que as pastinhas, elas muitas vezes fiquem
desligadas um tempinho para que a gente possa desenvolver outras partes. Eu tenho um pensamento, eu fico pensando que assim, eu acho que a gente vai desenvolvendo uma potencialidade numa vida, desenvolvendo recursos psíquicos em uma, e enquanto as outras coisas estão meio apagadas. Depois recursos em outras, e outras coisas se acendem. E aí as coisas vão se juntando, né? Tem todo um plano em relação a isso. Então, naquele momento, para ela, aquelas questões tinham que estar um pouquinho apagadas para que outras possam ser desenvolvidas, para que elabore aquela que está apagada. Sabe? Eu acho que tem uma lógica nesse sentido, em relação ao desenvolvimento psíquico, sabe? Uhum. Então, muitas coisas têm que estar um pouquinho quietinhas para que alguma outra possa estar se desenvolvendo, para que eu possa resgatar aquela e elaborar. Eu acho que a coisa acontece um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho uma coisa bem interessante que a gente vai ver depois lá na frente, a Silvia vai trazer para a gente nos capítulos que vem adiante aí, vai trazer, de certa forma, uma lembrança, né, da própria Antonia, dela na vida anterior. Mas sabe que quando a gente vai juntando essas peças, isso que você colocou, Emily, eu diria que alguma consideração, um planejamento e uma certa resignação da Antonina tem acontecido, porque o que a gente percebe pela história que nós vimos aí do lar dela, da dificuldade com os filhos, ela não tem se saído mal. Ela está se dedicando, e aí eu acredito muito que o que você colocou é bem interessante, que nesta existência, com esse compromisso com os espíritos que ela recebeu no lar, etc., ela está dedicada a esta situação e está se saindo bem. A gente percebe que quando ela vai lembrar do passado, existe a culpa? Existe a consciência, mas ela está determinada a resolver. Quem sabe esses espíritos que lá estão no lar dela não são compromissos vinculados a outras experiências que nem essa vinculada ao próprio avô. Mas vamos conhecer um pouquinho mais essa história aqui, porque tem uma questão muito legal, que é uma discussão um pouco mais profunda, né? Quando a gente fala da ligação do Leonardo com a família, o Clarencio traz um conceito que eu achei muito até revolucionário, que é o conceito da hereditariedade. Eu vou ler um trecho que eu achei muito impactante aqui para vocês. Ele diz assim, ó: a lei de herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Recebemos de nossos pais os filhos que procuramos, como os filhos recebem dos pais o lar que necessitam. Essa visão conversa muito com o que a gente sabe hoje sobre a questão genética, né? Uma coisa exclui a outra e elas podem se complementar. Queria ouvir vocês falarem um pouquinho sobre o que... E pode ser uma pincelada muito rápida sobre o que vocês hoje têm ouvido falar da epigenética. Então, eu comecei a comentar, mas essa palavra hereditariedade de nós mesmos é brilhante. Por quê? A gente vai estar na família onde os genes eles vão ter uma relação conosco. Mas nem sempre esses genes serão ativados. Você pode ter o gene, mas o gene não é ativado. Eu posso ter uma história familiar de uma neoplasia de mama e eu não ativar esse gene. Eu posso ativar esse gene através de uma necessidade perispiritual, aonde em algum momento, uma vez que eu mesmo não provoquei isso, através de desregramentos, de situações em que eu mesmo posso, ou através do meu próprio pensamento, ativando esse gene, mas eu posso ter uma necessidade do passado de passar por essa neoplasia, ou não. Então a gente tem
alguns mecanismos aonde eu posso, no meu corpo físico, desenvolver ou não a doença. Eu tenho a hereditariedade de mim mesmo, onde está no meu vaso sujo a necessidade de passar pela doença, né? Eu tenho o gene que eu trago da minha família, que pode ser ativado ou não por minhas necessidades. E eu tenho o meu desregramento atual atuando nesse gene, como eu tenho o meu próprio pensamento negativo, modificando a minha condição celular. Então, são muitas situações, né? Não há um determinismo, né, Silvia? Não é preto no branco. E que maravilha será, no paradigma, né, que a pessoa tanto fala, puro, quando a gente conhecer todas essas situações. O médico, né, ele vai olhar o indivíduo conhecendo talvez o seu passado, conhecendo o passado da sua família, conhecendo as situações que, como a Emily falou, eu tenho que desempenhar ou aprender na vida atual. Eu não vou conseguir tratar possível, né? É muito bonito, né? E a gente consegue ver a atuação do livre-arbítrio, né? De alguma forma. Você consegue ver o livre-arbítrio atuando na prática, através da epigenética, né? Então, qual que é a prática? É essa, né? Então, você tem a possibilidade de desenvolver uma doença, tudo, porém, pelos hábitos de vida, pelo estilo de vida que você tem levado, por boas escolhas, por bons pensamentos, você consegue ali, talvez, não desenvolver daquela forma, ou desenvolver de uma forma mais branda, seja o que for. Então, existe, né, através da epigenética, a possibilidade aí da alteração, como os fatores internos podem modificar atividades dos genes. Então, isso é muito bonito de ver, né? Eu acho que é na prática aquilo que a gente estuda, né? Sabe, gente, que eu lembrei agora de um programa que está lá no AmiPes, um programa que nós temos lá todos os meses, que é o Café com André Luiz. Esse programa foi um programa recente, agora do mês de setembro, programa que o Dr. Fábio Nasser gravou. E ele falou sobre a nossa compreensão da lei divina e como talvez uma herança que nós temos cultural, mesmo diante da doutrina espírita, mesmo diante daquilo que nós estamos lendo aqui agora, nós ainda temos uma visão da justiça divina como o juiz julgador que pune e castiga, né? E a gente está vendo aqui que essa questão de somos herdeiros de nós mesmos não é um castigo, não é um determinismo, como vocês bem colocaram, de que, olha, você matou, então você vai renascer. A gente sempre vai reencontrar. Tem uma frase que a gente encontra, agora não me lembro se é Emmanuel ou André Luiz, mas é basicamente: a dívida caminha com o devedor. Entretanto, né, quando a gente reencontra isso, estes fatores, então nós temos a predisposição, nós temos a questão do reencontro com aquilo que precisamos rever no nosso passado, mas temos as nossas escolhas e temos a nossa conduta diante disso, porque aí sim, trazendo uma reflexão, é Emmanuel que diz pra gente que quando a justiça divina vem cobrar contas e nos encontra trabalhando em favor do bem, pede a misericórdia divina, que as nossas dívidas sejam adiadas por tempo indeterminado. Não quer dizer que a gente não vá ter que quitá-las, mas existe uma força que é a lei do amor, que nos faz ter uma postergação disso, né? Ou até mesmo conseguir fazer com que este reencontro de contas seja numa outra possibilidade, numa situação menos dolorosa, talvez, né? Aquele caso que a gente vê muito relatado daquele operário que tinha que perder o braço e aí, por conta da sua conduta na vida, ele perde um dedo.
né? Isso está relatado em casos do Chico Xavier, lindos casos de Chico Xavier. Então a gente entende essa dinâmica, e eu acho que esse capítulo traz muito isso para a gente. Leonardo está sim doente, Leonardo está vivenciando o resultado das suas próprias escolhas, e aqui traz para a gente uma reflexão que está vivenciando isso no mundo espiritual. Veja, ele está preso a uma situação ali na casa da neta, né? Que não consegue sair e fica ali numa situação de completo aprisionamento. Então isso é importante para a gente dizer que nós não somos simplesmente vítimas dos genes que recebemos ou simplesmente estamos submetidos a castigos em que a justiça divina nos coloca de forma em que não há nenhuma possibilidade. E o Leonardo mostra para a gente que existe essa doença da alma, que tem toda essa densidade, que Clarence oferece para ele um remédio que parece muito simples, né? E é um remédio muito poderoso, gente. Clarence afirma que nessa situação em que se encontra Leonardo, ele afirma assim: o trabalho renova qualquer posição mental. Então nós podemos entender que do ponto de vista de reajuste, do ponto de vista terapêutico, porque a gente vai entender uma mudança que é possível acontecer, o poder do trabalho com ação e com propósito, na recuperação, inclusive, de quadros que muitas vezes as pessoas estão ali presos, aqueles pensamentos ruminantes, né? É uma situação em que a gente não imagina, e aí eu estou trazendo isso tanto para o quadro de pessoas encarnadas quanto pessoas desencarnadas. Essa frase eu queria muito que a gente guardasse, de Clarencio: o trabalho renova qualquer posição mental. Então, se você se encontra circunscrito a uma situação em que você não consegue se livrar dela, um pensamento repetitivo, algo que está te aprisionando, que está te adoecendo, né? Uma situação dolorosa, é importante a gente pensar desta maneira. E o capítulo é muito denso, né? O capítulo Estudando Sempre, a gente então aprende que os nossos pensamentos, eles é aquilo que a gente já estudou várias vezes com André Luiz. Os nossos pensamentos têm forma, e têm cor, e têm densidade, principalmente no mundo espiritual. Aqui também. E também estudamos nesse capítulo, com esse aprendizado que nós temos aqui, conhecendo um pouco mais a situação do Leonardo, que nós somos responsáveis pela herança que nós carregamos. Mas o capítulo não deixa de nos trazer uma proposta de cura. E é com Clarencio que a gente aprende que a melhor forma de curarmos uma mente doente é colocá-la em movimento através do trabalho regenerador. Mas quero dizer para vocês o seguinte: o estudo daquilo que acontece com Leonardo está só começando, gente. Esse aqui é só um início daquilo que a gente vai fazer. E a equipe espiritual decide que é preciso ir mais fundo. E a gente vai conhecer aqui que eles estão propondo fazer uma verdadeira cirurgia na alma, que eles chamam aqui de cirurgia psíquica, para acessar o sofrimento de maneira mais profunda. E é isso que nós veremos no nosso próximo programa. Quero agradecer imensamente a presença das nossas queridas Silvia e Emily. Eu quero. Nós que agradecemos. Temos o aprendizado. Uma semana abençoada para todos. Muita luz para todos. E a você, nosso ouvinte, obrigado pela companhia. E o Diálogos Médicos volta na próxima semana. Até lá.